presidente. Excelentíssimo Érica senhor presidente, da Federação. deputado federal Arthur Lira, permita-me, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar os integrantes da mesa, cumprimento de igual maneira os serventuários da casa e, por fim, quero cumprimentar de maneira muito especial e respeitosa cada um dos deputados e cada uma das deputadas presentes nessa sessão. Senhor presidente, senhores deputados, permitam-me fazer aqui um pequeno mapa do tempo para que este caso seja entendido exatamente na dimensão do que ele representa. No dia 24 de março de 2024, um parlamentar federal desta casa, num dia de domingo, é surpreendido em sua residência por uma ordem de prisão preventiva emanada do Supremo Tribunal Federal. É trazido para Brasília algemado, exposto na mídia, algemado para que todo o país pudesse ver o tratamento dispensado a um parlamentar federal. Quando há no Brasil a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que foi editada exatamente para coibir abusos desse jaez. Apesar disso, o deputado é trazido para Brasília algemado, exposto como um troféu para a mídia, é lançado no sistema penitenciário federal, reservado aos presos de alta periculosidade, a presos que comandam facção criminosa no interior dos presídios, é inserido nesse sistema de maneira absolutamente inadequada e ilegal, é inserido inicialmente no presídio federal aqui em Brasília e depois, presidente, eminentes deputados e deputadas, antes mesmo que a defesa pudesse se avistar com o parlamentar aqui no presídio federal de Brasília, ele foi transferido de madrugada para o presídio federal de Campo Grande e agora está em Campo Grande submetido, pasmem vossas excelências, submetido ao regime disciplinar diferenciado, com 23 horas de cárcere por dia, em isolamento celular e com apenas 1 hora de banho de sol, também sem a interação com ninguém. Esta prisão extrapola os limites da dignidade da pessoa humana. Essa prisão atenta contra a dignidade da pessoa humana, que é um dos postulados da Constituição da República. Mas é preciso dizer mais, eminentes deputados. É preciso dizer que no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com todo o respeito à maioria ali formada, houve uma decisão substancialmente alicerçada em considerações de mérito, em considerações acerca de uma eventual culpabilidade do parlamentar. E mais do que isso, todos nós sabemos, é público e notório, que a prisão do parlamentar está alicerçada única e exclusivamente em uma delação premiada. E para a perplexidade da defesa, fizemos um requerimento ao eminente ministro relator, para que a defesa pudesse conhecer os termos da tal delação premiada, para que a defesa pudesse exercer o sagrado direito de representar o seu cliente de maneira satisfatória. E hoje, chegando nesta casa, fui intimado da decisão do eminente relator, que indefere o acesso à delação. Estamos a viver a barbárie, estamos a viver uma tortura psicológica imposta a esse parlamentar. Não é possível conviver com esse estado de coisas, com todo o respeito. Meu cliente está preso por uma delação que eu não posso ter acesso. Meu cliente está jogado no sistema penitenciário federal, em um isolamento celular de 23 horas e apenas 1 hora de banho de sol. Agora, inclusive, não pode participar dessa sessão, porque não há conexão na internet agora no presídio, estará privado de participar deste ato. Naturalmente, a defesa não vai impugnar isso em respeito, em homenagem à liberdade, que é o valor continente do ser humano. É preciso que a Câmara dos Deputados entenda
que nós estamos aqui reunidos nesta sessão não para julgar o parlamentar, não para escrutinar a prova, não para verificar se a delação de Rony Lessa, da qual a defesa sequer teve acesso, é verdadeira ou não. Nós estamos aqui para julgar se a Constituição Federal autoriza a prisão preventiva de parlamentar. É fundamental que a Câmara dos Deputados entenda: não estamos tratando de prisão em flagrante. A decisão proferida pelo relator e referendada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal é uma decisão alicerçada no artigo 312 do Código de Processo Penal e está aí para todo mundo ver. Ou seja, o ministro relator decreta, a requerimento da autoridade policial, decreta a prisão preventiva do parlamentar. E a Constituição Federal, artigo 53, parágrafo 2º, é categórica. É categórica. O parlamentar, desde a diplomação, só pode ser preso em flagrante delito e mais, por crime inafiançável. Pretendeu-se, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, eminentes deputados, pretendeu-se ali construir a ideia de que havia estado de flagrância e que o crime era inafiançável. Com todo respeito, isto é negar a dogmática, isso é negar a Constituição Federal, isso é negar o Código de Processo. Não há estado de flagrante. Eu indaguei na comissão e indago agora. Se houvesse de fato flagrante, se houvesse de fato estado de flagrante, será que a Polícia Federal, entusiasmada e decidida como estava a encontrar um culpado, não teria prendido o deputado em flagrante? Claro que sim. Se houvesse flagrante, o deputado teria sido preso em flagrante. Aí a discussão seria: o crime é inafiançável ou o crime é afiançável? De modo a examinar a validade da prisão por outra perspectiva. Mas o problema é muito mais grave. O problema é que nós temos uma prisão preventiva decretada ao arrepio da Constituição da República, decretada contra a expressa disposição do texto constitucional. Nós temos uma opção, eminentes deputados: entraremos para a história nesta noite, ou por cumprir a Constituição, ou por não cumprir a Constituição. A escolha que o país precisa fazer, e esse parlamento é a síntese das vontades individuais, esse parlamento é a expressão maior do poder do povo. Todo poder emana do povo e é em seu nome, e é exercido em seu nome por representantes eleitos. Vossas excelências entrarão para a história e não tenham compromisso com o erro. Não assumam compromisso com um precedente equivocado produzido por esse parlamento. O caso de Daniel Silveira é um precedente para ser esquecido. É um precedente para que se veja que a Câmara não pode afrouxar nas garantias constitucionais. A garantia do parlamento haverá de ser preservada. Se nós não tomarmos a postura firme, contundente, em defesa das garantias e em defesa da Constituição, daqui a pouco nós teremos prisões preventivas decretadas em série. Eu disse na comissão e vou repetir no plenário: não é só por homicídio que se decreta prisão preventiva, porque na CCJ muito se falou: o homicídio é crime grave. Se eu praticar um homicídio, houve quem dissesse lá que se eu praticar um crime dessa natureza, podem me prender. Mas não é só por homicídio que se decreta a prisão. Prisões são decretadas. Imagine se alguém faz uma delação contra um deputado federal, o deputado não terá acesso à delação, como o deputado Chiquinho não tem. Acabo de ser intimado, repito, acabo de ser intimado do indeferimento do acesso à delação premiada de Rony Lessa. Isso é um absurdo, com todas as vênias. Não há precedente que possa socorrer uma ilegalidade. E aí imagine qualquer um dos senhores, alvo de uma delação, os senhores não terão acesso à delação, terão a prisão preventiva decretada, e não importa se o crime é grave ou se não é grave. O que importa é saber se a Constituição autoriza a prisão preventiva de um parlamentar. Essa é a escolha da Constituição que precisa ser respeitada. Assim como a Constituição estabeleceu que o asilo, que o domicílio é asilo inviolável, assim como a Constituição estabeleceu que o sigilo das comunicações telefônicas só pode ser relativizado
por ordem de autoridade judicial, esta é também uma garantia constitucional. De maneira, presidente, eminentes deputados, não se pode falar em prisão em flagrante. Repito isso é substancial. Nós não podemos, uma coisa não pode ser e não ser sob as mesmas circunstâncias. Nós não podemos ler essa decisão que decreta a prisão preventiva de alguém e achar que essa pessoa está presa em flagrante. É um desatino, é um absurdo enxergar nisso uma situação de flagrante. Mas ainda que fosse flagrante, nós teríamos uma segunda questão para resolver. É flagrante de crime inafiançável ou é flagrante de crime afiançável? Se for flagrante de crime afiançável, o deputado não pode também ser submetido ao flagrante. É uma garantia que o Constituinte conferiu ao parlamento desse país. Essa garantia é fundamental para a independência, para o exercício independente e corajoso do mandato de deputado federal, para que os senhores tenham a liberdade de estar nessa tribuna e dizer aquilo que pensam e dizer e enfrentar tudo aquilo que seja necessário no exercício do mandato. Meus caros deputados, caríssimas deputadas, não há, repito, não há prisão em flagrante. Nós temos uma prisão preventiva e temos a Constituição Federal expressa, categórica. Não há dúvida possível sobre a interpretação daquele dispositivo constitucional. Eu dizia na comissão, a interpretação não pode nos levar ao absurdo. Nós não podemos interpretar o artigo 53 da Constituição se o Constituinte tivesse feito uma ressalva, se tivesse colocado uma vírgula para dizer o deputado só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável, salvo se ele for do Rio de Janeiro, salvo se ele tiver alguma relação com algum miliciano, aí pode prender. O Constituinte não fez isso, meus eminentes deputados. A Constituição não fez ressalva. A Constituição estabeleceu a garantia para a plenitude do mandato. E é disso que se cuida. É disso que se cuida. Eu não tenho dúvida que se o parlamento brasileiro não tomar uma posição agora, hoje, repelindo decisões desse jaez, nós teremos mais adiante prisões preventivas em série contra parlamentares dessa casa. Não tenho dúvida disso. E eu não estou falando, repito, de homicídios, não. A nossa história recente mostra o quanto pessoas foram presas por conta de delação premiada e depois a delação não se confirmou e a pessoa foi absolvida ou sequer foi denunciada. Eu tive a honra de defender parlamentar do Senado Federal perante o Supremo, que foi arrastado para uma ação penal por conta de uma delação premiada e a denúncia foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Então vejam, nós temos uma delação que nós não temos acesso, o cliente está lançado no sistema penitenciário federal, privado inclusive de fazer a sua defesa agora no plenário. É disso que se cuida, é esse o tratamento que nós vamos dar a um deputado federal, por mais que a acusação que pese contra ele seja grave. Mas nós não podemos antecipar o juízo condenatório, não podemos entender que o deputado é culpado ex ante, ou seja, esta delação precisa ser confirmada. Eu estive com o deputado no presídio, falando por vídeo, e o deputado jura, garante que é inocente, que não tem nada a ver com esses fatos. O relatório da Polícia Federal, apenas para fazer um pequeno toque na questão de mérito, o relatório da Polícia Federal, para quem teve a coragem e a disposição para ler, é uma peça teatral, é um criacionismo, é uma peça complexa, contraditória, vaga, imprecisa, é uma peça que chega a ser frustrante, porque a Polícia Federal inaugura um capítulo dizendo assim, das evidências contra os irmãos Brazão, e o leitor começa a ler aquilo na expectativa de que vai encontrar efetivamente a prova, o elemento de convicção, e nada surge, nada aparece. É uma peça confusa, complexa, circular, que não leva a lugar nenhum. Por isso mesmo, e certamente por isso, meus caros deputados, é que esse inquérito está relatado há mais de 15 dias. O Código de Processo Penal estabelece que a denúncia em caso de réu preso tem que ser oferecida em 5 dias. Nós já temos mais de 15 dias
do inquérito relatado e não há denúncia oferecida. E eu arrisco dizer que a douta Procuradoria-Geral da República não comprará essa versão, essa narrativa do relatório. A douta Procuradoria vai exigir que essa delação seja confirmada. Tudo aquilo que Rony Lessa disse precisa ser confirmado, sob pena da denúncia ser rejeitada. Só a delação não autoriza sequer o recebimento da peça de acusação. Senhores deputados, então, para concluir, eu trouxe aqui nas minhas mãos parte do relatório da Polícia Federal, a partir da página 322. E aqui a autoridade policial descreve aquilo que poderia configurar obstrução de justiça. Todos esses fatos, e eu naturalmente o faço sob a censura do eminente relator, todos os fatos são lá de 2018, 2019. Não há um único fato atribuído ao parlamentar. Doutor Kleber, com todo respeito, o tempo destinado ao advogado já se exauriu, eu lhe dei mais um minuto. E levando em consideração a falta de possibilidade alegada por Vossa Excelência da fala do parlamentar, eu lhe darei mais 4 minutos para que o senhor possa concluir a sua defesa em respeito à não possibilidade de fala do parlamentar. Pode ser? Eu agradeço e louvo a atitude de Vossa Excelência. Vejam então, senhores, os fatos alegados pela autoridade policial são recuados no tempo e não têm nenhuma relação com o mandato de deputado federal. Disso resulta, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para esse processo. O homicídio de Marielle aconteceu em 2018, quando o deputado era vereador. O Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem na ação penal 937, estabeleceu o quê? O foro por prerrogativa de função somente subsiste quando o fato é praticado no exercício do mandato e em razão do mandato. O eminente relator indeferiu a busca e apreensão no gabinete do parlamentar porque disse que não havia indícios de que ele estivesse usando o mandato parlamentar para ocultar provas do tal homicídio. Então, a rigor, o Supremo sequer tem competência para julgar o deputado. Nós embargamos hoje o acórdão que referendou a decisão, nós embargamos para que o Supremo enfrente essa questão. Mas, de qualquer maneira, a Câmara, na autonomia que tem pela Constituição Federal, naturalmente pode enxergar nisso a ilegalidade pela incompetência do juízo. A Constituição diz o quê? Ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Se o fato foi praticado antes do mandato, os atos de obstrução não têm relação com o mandato, não há sequer competência do Supremo Tribunal Federal. Então, por essas razões, eminentíssimos deputados, é que a defesa pede a este altaneiro parlamento que declare a ilegalidade da prisão, porque decretada contra expressa disposição do texto constitucional. Com essas considerações, agradeço a atenção de Vossas Excelências. O presidente declara aqui encerrada a manifestação da defesa. Muito obrigado, doutor Kleber.